Começa agora NetoCast Esportes ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um NetoCast Esportes ao vivo. Hoje, quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2018. São 21 horas e na região central de São Paulo temos 22 graus, Silvio. É isso aí. É o primeiro NetoCast, não, de 2018? Não, né? Já segundo NetoCast. Então esquece. Então, de qualquer forma, um feliz ano novo aí pra todo mundo de novo, né? E vamos tocar que voltou ativa, de verdade. Eu esqueci de colocar os Lumpa-Lumpas aqui pra aplaudir. Será que dá tempo de colocar, Silvio? Os Lumpa-Lumpa pra fazer a apresentação do pessoal? Vai falando que vamos falando aqui, vamos ver se a gente consegue efeitos sonoros aqui. E do meu lado, aqui de São Paulo, nosso amigo Alexandre Silvio. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, boa noite pra todo mundo. Como é que você tá? Tudo em paz. Estamos aí no mês de janeiro, já quase na metade. Bastante trabalho. Graças a Deus, e vamos levando. Beleza, vou apresentar a galera de São Paulo primeiro. Também temos aqui do canal Confiante, lá do podcast Confiante, Rodrigo Bamondes. Como é que você tá, meu amigo? E aí, galera, estamos aqui eu e a Rebeca, pronto para esportes. Tô falando, os Lumpa-Lumpa falharam. Eu não servi as traquinas dele. Não adianta, cara, não adianta, é bugado, o negócio é bugado. Diretamente de São Paulo também nós temos o nosso amigo Floyd, lá do Ultra Combo Cast. Como é que você tá, William? Fala, Floyd? galera, tudo tranquilo? Opa, melhor agora aqui na presença tô iniciando... Então garfou no meu Corinthians. Que porcaria. Como é que é o negócio aí? Estão garfando meu Corinthians, Valdão. Aproveitando então, já que o cara da Ferroviária chegou lá pra fazer o gol e o juiz não anulou o gol. Olha, já que nós estamos falando de Corinthians diretamente de São Paulo, Valdo Lopes aqui na 9 de julho, pertinho da gente. Como é que você tá, Valdão? Vai, Valdão. Fala aí, meu irmão. Aê. Fala perto do microfone, É isso aí. Vamos lá. Quem mais tá aqui diretamente de Rio das Pedras? Léo Nossetti. Como é que tá, Léozão? Fala, pessoal. Aê. Aqui, ó, vou falar, viu? Aqui eu vou falar. Às vezes ele funciona, não funciona essa porcaria de mouse. Senhores, faltou alguém? Creio que não. Deixa eu ver. Léo, papapá. Vambora. Não. O Léo foi o Bamondes, pra não dizer que a gente tá... Bamondes tá aqui, ó. Então já apresentou, mas agora é um aplauso funcionando pro Bamondes. E o Léo, lembrando que o Léo Nossetti vai tentar chamar aí o Danilo. Ambos são lá do Doublecast, o nosso colírio pros ouvidos. É isso aí, gente. Galera, é o seguinte, a pauta de esportes aqui tá meio seca, mas semana passada a gente falou que também tava vazio e ficamos quase 2 horas aqui falando, né? Léo, vamos começar então, ó. Eu queria só dar uma passada rápida aqui nas notícias da Fórmula 1, galera, tá bom? Eu só queria dar uma passada rápida aqui, ó. Na Fórmula 1 nós temos o seguinte, ó. Daniel Kvyat será piloto de desenvolvimento da Ferrari. Como é que é? Kvyat, isso, obrigado, Floyd, obrigado. Daniel Kvyat será piloto de desenvolvimento da Ferrari em 2018. Vamos seguir aqui com as notícias. Então, deixa eu só comentar essa notícia sua aí, Neto. Vai lá. Cara, não dá pra entender o que a Ferrari tá fazendo, porque ele era da Red Bull. Ano passado, ele é um russo da Red Bull, ele começou na equipe principal, depois ele caiu pra equipe secundária, aí depois ele foi demitido da secundária, voltou pra fazer uma corrida e depois ninguém mais quis o cara. Agora o cara deve ser piloto reserva da Ferrari, né? É o dinheiro lá da Rússia, né? Porque o Putin tá bancando? Teoricamente, o piloto reserva da Ferrari é o Charles Leclerc, né? O Giovinazzi é o outro, não é? E o Giovinazzi é o outro. E só, o Leclerc ele é o terceiro. Sauber. O Leclerc como segundo piloto, e o Giovinazzi, se eu não me engano, ele é piloto de teste da Sauber e da Ferrari. É piloto de teste das duas, valeu a memória. Mas ó, vamos dar então seguimento aqui, né? Que vocês complementaram a notícia. Vamos ver se vocês vão conseguir complementar as outras que eu trouxe aqui. Quer ver? Olha, a gente é bom, hein? Gente é bom. Olha aqui, ó. Patrocinador, acho que vai cair direto, ó. Patrocinador russo não comenda negociações
entre como é que é? Sirotkin e Williams. Sirotkin, uma coisa assim. Sirotkin mesmo. Sirotkin, o nome, cara. O patrocinador russo aqui, ó. Uma pessoa próxima das negociações recusou-se a comentar se a dupla de pilotos da Williams para 2018 já está definida. Apesar de Robert Kubica ter sido o favorito à vaga, agora acredita-se que não, né? Vamos ver. O que vocês estão... Então, a Williams, na verdade, ela já tem um banco lá que é o do canadense. Qual é o nome do canadense, Leozão? Lance Stroll. Qual que é, Léo? Lance Stroll. A família do cara paga pro cara correr. A família do piloto paga pro moleque correr. O moleque tem 19 anos agora. Então, assim, já tem muito dinheiro. Então, eles queriam revezar um banco. Um carro fica pra quem paga e o outro tem que ter um pouco de talento pra segurar ali e ensinar o moleque de 19 anos como é que funciona, né? Era a função do Felipe Massa. Tanto que quando o Felipe Massa se aposentou, falaram pro Felipe Massa voltar, porque a família do Stroll queria que o Massa ensinasse o moleque. Tipo, tem um monte de piloto na ativa querendo lugar, o cara que se aposentou teve que voltar porque a família falou, não, a gente quer que o Massa já tá em fim de carreira, ele já entendeu que é o fim da carreira dele, ensine o meu filho. Eles queriam que o Massa continuasse, mas o Massa também cansou, não quis mais. E aí tá essa disputa agora pro carro de alguém com talento pra correr. Tecnicamente a Williams não precisa só de dinheiro agora, né? Bom, esse Sirotkin aí, ele é apadrinhado pelo Vladimir Putin, então deve ser certo que ele tá entrando então na... Não, mas isso é sério mesmo? É sério mesmo? Ele é apadrinhado? É apadrinhado pelo Vladimir Putin. Caraca, então lascou, então não adianta, então, bicho. O que é assim, né, nesse caso da Williams? Era pro Kubica, como a gente falou, ficar com a vaga. Mas o Kubica, nos testes, se mostrou um piloto que não consegue mais o carro de Fórmula 1 por causa de todas as dificuldades que tem depois do acidente que ele sofreu com o Rally. Então a primeira opção seria a volta do Felipe Massa. Mas o Massa quer descansar, como o Fred falou. Então, vão encher aquele lugar de dinheiro ao Williams com... mas eles estavam vendo os pilotos ali, tipo, de meio de pilotão pra ir. Acho que até o brasileiro, o Felipe Nasser, tava concorrendo, tava querendo a vaga, mas aí os caras também querem mais dinheiro, né? Hoje, infelizmente, nos pelotões intermediários pros últimos da Fórmula 1, corre quem paga. Corre quem paga. Ali, McLaren, Ferrari e Red Bull, ainda os caras conseguem manter um talento, alguém que corra por talento. Dali para trás, quanto você pode contribuir para a equipe? Bamondes que tá parecendo... Quantos patrocinadores você traz? Aí, ó. Então, exatamente isso aí. O Nasser, ele saiu da Sauber porque ele só tinha o Banco do Brasil dando uma grana e do nada o Banco do Brasil cortou o patrocínio e a Sauber chutou o Nasser como nem quis saber. O cara praticamente salvou a equipe no final da temporada, conseguindo uma posição boa no Brasil. Como não, Leozão? Foi o único ponto da equipe. Isso, o cara salvou a equipe. O cara, praticamente salvou a equipe. E mesmo assim, o Banco do Brasil cortou o patrocínio, a equipe chutou ele. É isso aí. Sueco, hoje os donos da Sauber são suecos, então tende a ficar a vaga com o Ericsson. O Ericsson tá pagando, né? No termo de futebol, seria um caneludo do cacete, o Ericsson. Né? Bom, senhores, de Fórmula 1 era mais ou menos essas daí que eu tava... Só mais uma aqui que eu achei interessante também, que vale a pena. Olha aqui, ó. O Pierre Gasly, lá da Toro Rosso, ele diz o seguinte, olha aqui, ó. Provei que a Fórmula 1 não se trata apenas de dinheiro, né? Ou seja, a Toro Rosso até que teve um desempenho interessante aí na Fórmula 1 na última temporada, né? Eu acho que ele tá se referindo a isso aí, né? Esse moleque é bom. O Pierre Gasly? Aí é bom. Ele é a grande promessa das canteiras da Red Bull hoje em dia. Então ele correu passado, se eu não me engano, ele substituiu o Kvyat, né, Floyd? Eu acho que o Floyd... Floyd tá eu acho que ele substituiu ele tá falando, mas não tá saindo. Acho que o microfone dele Opa, tava no mudo aí, aqui, beleza. Ó. Tô meia hora falando no mudo. Não, beleza, então. Substituiu o Kvyat, ele substituiu o Kvyat. Aí depois o Kvyat ainda voltou, mas se não me engano, pra substituir ele numa corrida, não lembro porquê. Ele tem contrato com a Renault, né? E a Renault tava correndo na Super Fórmula japonesa.
Isso. Ele era o líder do campeonato e precisava correr a última prova para ganhar. Então. Entrou o Kvyat de novo. Bom, Então, aí Bom, outro... esse Gasly, hein? Ele é bom, cara. Ele é um cara, na verdade, como a Toro Rosso, uma equipe secundária da Red Bull, a Red Bull tá minando ali o talento, cara. Ela já pegou o Verstappinho, que é um futuro campeão, com certeza. Na hora que o Ricardo vacilar, o carro é dele, filho, do Gasly. É. O Mamondes praticando exercício físico com a filha dele lá, ó, fazendo um ombro. Bom, senhores, ó, da Fórmula 1 aqui, eu creio que já eliminamos aqui boa parte aqui. Vamos partir então pro papo aqui dos nossos amigos do Léo, a galera dos futebolísticos aí, que nós, como a gente falou semana passada, nós teremos aí, a partir do dia 17 de janeiro, o Campeonato Estadual, a partir do dia 22 de janeiro, Libertadores, a partir do dia 31 de janeiro, Copa do Brasil. Depois, em fevereiro, nós teremos lá de 13 de fevereiro, Sul-Americanas, né? Depois, em abril, 15 de abril, Brasileirão. E em junho, 14 de junho, nós teremos aí o começo da Copa do Mundo. Então, por hora, nós vamos ficar aqui com o campeonatinho. Gente, eu tô vendo aqui que dia 9, ontem, teve bastante jogos aqui da terceira rodada. O que vocês querem discutir? A terceira rodada ou os jogos que estão rolando hoje? Porque os jogos de hoje só tem o resultado aqui de alguns só. Não, tem alguns que não tem o resultado ainda. Ô, Neto, eu acho mais fácil a gente passar os classificados de quem vai se enfrentar, os confrontos agora, porque é muito jogo de ontem, tem muito jogo que já estava definido, então acho que é mais fácil a gente passar os classificados e os confrontos da próxima fase. Então manda aí, Léo, porque eu peguei aqui, eu tô na tela aqui, eu só tô com as rodadas aqui. Você tem esses classificados e os confrontos aí? Então manda bala aí, ó. O Valdo Lopes já pega aí, já coloca o microfone perto aí para você poder falar. E vamos lá, os caras aí do futebol vão participar aí em peso aí. Vamos lá. Tô na escuta aqui dos times que já tá classificado. Aí vamos ver a relação dele aí que vai falar. É isso aí, permanece assim que esse microfone tá perfeito, Valdão. Vamos lá, Léo, então manda bala aí, vamos lá. Vamos lá então, Grupo 1, que teve sede em Fernandópolis, se classificaram o Guarani em primeiro e o Criciúma na segunda colocação. O Grupo 1, o Guarani e o Criciúma vão enfrentar o pessoal do Grupo 2. Se classificaram no Grupo 2, Votuporanguense em primeiro e o Atlético do Paraná em segundo. Então, confronto já da fase de 32 avos de final. Votuporanguense, Criciúma e Guarani e Atlético Paranaense. Temos o Grupo 3, Figueirense passando na primeira colocação, o Mirassol na segunda. Vai enfrentar o pessoal do Grupo 4. O Grupo 4 passou o Santos na primeira colocação e o Novo Horizonte na segunda. Então, teremos Figueirense e Novo Horizontino, Santos Futebol Clube e Mirassol no jogo paulista. O Grupo 5, pelo Grupo 5, Atlético de Goiás passando na primeira colocação e o 15 de Jaú passando na segunda colocação. Vão enfrentar o pessoal do Grupo 6, onde o Inter de Porto Alegre passou na primeira colocação, Boa Vista do Rio passou na segunda. Então, teremos Atlético de Goiás e Boa Vista do Rio de Janeiro, Internacional e Jaú. Pelo Grupo 7. O Grupo 7 se classificaram Penapolense e a Desportiva Paraense. Então, vão enfrentar o do Grupo 8. No Grupo 8 passaram o Marília, lá da região de Palmital. O MAC. O rival, hein? Rival PAC versus MAC. E o Mojimirim também. Inclusive o Marília e o Mojimirim eliminaram o Fluminense do Rio de Janeiro. Tome! Então, o Marília vai enfrentar a Desportiva Paraense, e a Penapolense pega o Mojimirim na próxima fase. O Grupo 9, tivemos a Ponte Preta se classificando na primeira posição, a Chapecoense na segunda posição. Vão enfrentar o pessoal do Grupo 10. No Grupo 10 se classificaram o São Paulo Futebol Clube e o Botafogo de Ribeirão Preto. Então teremos Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo e Chapecoense. Lembrando que ano passado a Chapecoense eliminou o São Paulo. Vamos ao Grupo 11. 11 tem Paraná Clube classificado na primeira colocação. Caraca, o Rio Branco de São Paulo, Rio Branco de Americana, terra do Chorume. Terra do Chorume, se classificou na segunda colocação. Vão enfrentar o pessoal do Grupo 12. O Paraná pega o Batatais, que classificou na segunda colocação no Grupo 12. Batatais, inclusive, o vice-campeão da competição. Paraná Clube
e, aliás, Rio Branco de Americana e Cruzeiro de Minas Gerais enfrentam também. Teve o Botafogo do Rio de Janeiro passando na primeira colocação e o Capivariano aqui do lado da gente, aqui do Rio das Pedras, também passando na segunda colocação. O Botafogo e o Capivariano pegam o pessoal do grupo 14. Quem classificou no grupo 14? Londrina e Desportivo Brasil. Desportivo Brasil Londrina, cara. Dos chineses, equipe de Porto Feliz. Então, o Botafogo de Ribeirão Preto pega o Desportivo Brasil, o Botafogo do Rio, perdão. O Londrina. No grupo 15, classificaram-se o Vitória da Bahia e o Primavera de Indaiatuba, enfrentam o pessoal do grupo 16, onde classificaram o Vila Nova e o Ituano. Então, teremos Vitória da Bahia e Ituano, Primavera e Vila Nova. O grupo 17 está rolando agora, inclusive. O jogo de hoje, a Corumbaense e o Pinheiro jogaram, não vale nada o jogo. O jogo que tá valendo mesmo, tá rolando agora. A Ferroviária tá ganhando do Corinthians por 1-0, vai ficando com a primeira colocação do grupo. Eita, Ferroviária lá. Vai lá, agora volta. Olha lá. Estão passando a mão no Coringão pelo jeito, hein? Olha lá. Agora, O Corinthians que não perde na Copinha desde 2014, não perde um jogo na Copinha. Olha lá. Não, mas não é questão de não perder, é questão de tudo bem que perca, mas, pô, o título é sempre dos meninos, né, meu? Ô, Valdão, inclusive nós acompanhamos semana passada, né? O Corinthians só deu de 5 em cima dos meninos lá do Maranhão. Lá, como é que era? Qual foi o jogo lá que a gente assistiu? Pinheiros. Rapaz do céu, cara. Eu pensei até que... 4 dias na estrada, cara. 4 dias na estrada, o ônibus dele... É o que o Léo falou semana passada, cara. Os caras vêm com mal tempo pra se alimentar. Os caras chegaram aqui, bicho, quebrou o ônibus dos caras. Os caras tiveram que treinar lá, ainda fazer treinos atrasado. Cara, os caras passaram um perrengue do caramba, meu. Pô, eu fiquei com dó dos moleques, viu, cara? Fiquei mesmo, porque é o que o Valdo falou. O preparo dos times grandes aí pra Copinha, bem ou mal, apesar de ser os juvenis, né, cara? A estrutura dos times é outra, né, Floyd e o Léo? Então, né, aqui, se for pegar, cara, o Corinthians, como é que o Corinthians deve ter chegado? É que não sei como é que... Mas, meu, luxo, já tá aqui perto, tá aqui em São Paulo. Acho que comparar um time grande, cara, que seja... Qualquer time já, tipo, vamos colocar Chapecoense no time dos grandes, é um time da primeira divisão, né? Os times de elite. Cara, e você comparar com um time que vem do Acre, 3 dias, os caras... E é aquela questão que vocês falaram semana passada, os caras dão a vida, é a última oportunidade dos caras. Pode ser a única dos caras aparecerem pra algum time grande, né? Os caras fazem sacrifício pra poder participar desse campeonato. Estamos que vem pra apanhar de pouco, né? Pra perder de pouco. Então, senhores, olha aqui, ó. O objetivo é não tomar de 5-0 do Corinthians, por exemplo. Olha aqui, ó. Nós temos a presença aqui, acabou de chegar, nosso amigo lá diretamente do Rio de Janeiro, Léo Mogli. Como é que você tá, Léo? Olha lá. Fala aí, pessoal. Tudo bom? Tudo tranquilo? É isso aí. Vocês estão falando de quê? Vocês estão falando da Copinha? Da Copinha, por hora da Copinha, Léo. A gente tava falando aqui da questão da dificuldade, a gente tava comentando o jogo do Corinthians aí, quanto pesa aquele time lá do Maranhão lá. Pô, os moleques ficaram 3 dias aí de catacoco lá de cima pra cá, cara. Pô, o ônibus dos caras quebraram, maior dificuldade. Eu até comentei com o Valdo meu sogro aí, quem não conhece, o sogrão aí. Mas esse é corintiano roxo, esse homem aí. Eu tava comentando com ele, falei, poxa, cara, podia ter pelo menos deixado dar um gol de misericórdia, sei lá, né, cara? Mas não tem dessa, pelo que o Valdo... Eu sei lá, eu acho que o Brasil ele tem essa necessidade de ter futebol, de todo quanto é jeito. Quando a gente não tem futebol, a gente tem que falar de futebol até... Mesmo que seja uma matéria merda, né? Igual essa semana eu tava vendo aí, tem tanto assunto pra falar de futebol que o pessoal tava falando de comemoração tosca. Verdade. Não, e apelido, né? A gente até brincou a semana passada, você não conseguiu participar. Nós estávamos falando, quem falou foi o Danilo lá do Doublecast, aí que o Leozão tá aí também. O que acontece? Poxa, até apelido virou assunto da Copinha, cara. Sabe? A gente comentou semana passada e outro dia, antes de ontem saiu no UOL os apelidos de jogador, cara. Falei, porra, o pessoal... Isso aí de que você tá falando, Neto, eu lembro do final do ano passado, eu tava vendo aqui os Esporte Espetacular, Globo Esporte, assim, querendo ou não,
alguns esportes americanos estão seguindo, normal. Tem basquete, tem futebol americano, tem outras categorias aqui no Brasil que estão falando. A temática era falar a retrospectiva do Neymar, o que o jogador tá fazendo hoje, tipo, nas férias, para onde o cara vai viajar. Mas na retrospectiva só falava de futebol, né? Exatamente. No Brasil, uma retrospectiva de esportes em geral lá, falando de todos os esportes, acidentes fodas. E no dia seguinte foi a retrospectiva do Neymar. Eu falo, porra, que bosta, né, cara? Não, total falta de assunto. Porque, veja bem, no máximo quando a gente conseguia. No máximo quando a gente conseguia era quando tinha ou Olimpíada ou Copa, alguma coisa, mas Copa cai no futebol de novo. Nós teremos. Você vai ver só, a gente vai ter agora na retrospectiva de 2018. Vai perder um maior tempo falando da Copa do Mundo, sabe? Principalmente se o Brasil perder de feio. Nossa, pelo amor de Deus, nem brinca. Posso falar uma coisa, cara? O que falar de uma TV que quando vai falar da final da NBA vai entrevistar os jogadores do futebol do Corinthians que torcem para algum time da NBA? Ah, não, pelo amor de Deus. Bom, olha, hoje tá legal porque hoje, ó, o Mogli tá aí, o Bamon... Vocês são inocentes. No Brasil, o Brasil só conhece outros esportes em ano de Olimpíadas. Isso, exatamente. É o que o Hélio Eu acho que esse que o Bamontes falou, Neto, de entrevistar o jogador, até pode ser positivo numa maneira do cara que do Corinthians quer começar com rapaz, o time acaba gostando, pode ser, eu acho que pode ser positivo, sim. Mas a questão, esses dias eu lembro qual foi, teve um jogo, eu não lembro qual, mas é como vários jogos na NBA decidem nos últimos milésimos, eles falaram, agora vamos dar uma pausa no futebol, vamos falar de NBA. Ó, teve essa cesta aqui nos últimos milésimos e tal, e o time ganhou. Vamos voltar pro futebol. Porra, acabou. Gente, olha só, você quer ver a experiência? Você quer saber se você pode colocar um outro esporte? Faz o seguinte, aproveita dezembro, que é morto, que não tem porcaria nenhuma, e esse início de janeiro, e faz a pequena experiência. Pega um jogo, pega um VT, e bota num horário que seria um jogo normal. E aí você vai ver se tem público ou se não tem público para você trazer para a TV aberta. Quando você começar a apresentar isso, automaticamente as pessoas vão se interessar e automaticamente você já vai ter material, porque tipo, isso já é uma coisa que já passou. Mas aí, porra, nego não quer fazer isso, nego quer continuar com o futebol. E tem aquela questão, acho que também não é só passar. O jornalista brasileiro é preguiçoso. O jornalista em geral brasileiro é uma preguiça tamanha. E se não todo, ele não quer, a nossa imprensa, ela não deseja fazer alguma coisa diferente. Tanto é que quem fazia alguma coisa diferente em esportes era o Luciano do Vale, morreu ele e acabou. Sim, mas é verdade. Mas não são todos. Eu como representante do jornalismo, eu tenho que falar que tem muita gente boa e tem muita gente que representa bem todos os esportes. Então, eu não acho justo generalizar a nossa imprensa, os jornalistas. É bem assim. Não, eu não acredito que seja. Olha só, eu não acredito que seja a imprensa. Eu acredito que é quem controla. Por exemplo, o chefe o cara que manda, que injeta dinheiro lá, ele vai pensar o quê? Eu vou injetar eu vou focar em quê? Eu vou focar em futebol ou eu vou focar em outro esporte que eu nem conheço direito? Ele vai focar no que ele está habituado. No que vem. Léo, quer ver um exemplo? O André Rizek. Gente, por favor, Mogli. Mogli, cara, o André Rizek, ele uma vez, ele faz aquele programa matutino lá, o Redação. Uma vez ele contou que ele estava lá, ele era editor do jornal. A repórter chegou na época e falou assim, pessoal, eu acompanho o tênis. Tem o Gustavo Kirten, esse Gustavo Kirten aqui, eu acho que ele tem jeito. Eu quero pagar do meu bolso para ir em Roland Garros para acompanhar ele. Vocês topam? Eles falaram, não, cara, aqui é futebol, caralho. O que dá dinheiro pra essa porra é futebol. E aí, ele falando da hora, assim, ele tentou até dar uma suavizada. Mas, tipo assim, todo mundo falou assim, você é louca, entendeu? Aqui a gente não vai nem... Eles não iam dar nem o espaço dela, a jornalista pagando o bolso. E ele falando que anos depois, ele se sentiu idiota de terem feito isso com ela. Entendeu? A jornalista queria fazer a reportagem
do Guga e foi no primeiro ano que ele ganhou o Roland Garros. Então, eu vejo assim, imagina como é que são as redações. Cara... Deixa eu ver um negócio. Ó, quem deu uma força foi, inclusive, a Rede TV pro tênis, não foi? Ô, Valdo, Gente, mas o que acontece é que a Globo, ela mata, ela não quer concorrência. Às vezes a Globo, ela compra pra simplesmente não passar. Não passar. Ela detona todo mundo. É isso que a Globo faz, detona todo mundo. Mas olha só, sabe o que acontece? O que acontece também é que as ligas são burras. Porra, por exemplo, eu vou falar da NBB porque é um caso que eu conheço. A NBB, ela estava, assim como quando começou a fazer quando criou a NBB, eles tentaram fazer vender as transmissões. E aí como que eles iam fazer? Eles iam fazer, né, vender para 2 emissoras. Só que o que aconteceu? Ninguém queria pagar o que eles pagavam. Aí o que a Globo fez? A Globo falou assim, eu pago o que vocês querem, mas eu quero o direito dos banners nas quadras. Ok, beleza. Só que o que é burrice, no meu modo de ver, é você entregar tudo para uma empresa só, para uma emissora só. Você fala, não, beleza, tu tem metade do campeonato aqui. A outra metade eu vendo a preço de banana para 2, 3, porque eu quero exibição. Ô, Mogli, foi exatamente... No contrato, cláusula de exibição, cara. Ô, Mogli, foi exatamente... olha, peraí, só um minutinho. Foi exatamente o que ocasionou aquela transmissão via YouTube lá no sul do país, aquele campeonato, vocês lembram? Quando... E que deu mais audiência do que da Globo. Isso, exatamente. Da Globo, porque a Globo queria pagar uma merreca. Exatamente, aí os times falaram, quer saber, nós vamos fazer transmissão via YouTube, cara. Pô, e se essa moda pega... cara, vai ter que ser. Se essa moda pega... Você tá falando do jogo do Atlético. Isso. O problema é que a Globo embarreirou, né? Sim, mas... Não, mas assim, mas o jogo rolou depois, né? O jogo chegou a acontecer. Isso. Não, o jogo aconteceu, mas a transmissão não rolou. Não, rolou. Não. Rolou, a transmissão rolou via YouTube, cara. E quer saber, o Mogli foi um sucesso, cara. Tipo assim, foi um tapa na cara das emissoras, bicho. Foi um tapa... mas você sabe o que é engraçado? A Fox, gente, a Fox tem direito de alguns que lá fora, a NBA, ela vende assim, tipo... praticamente todo mundo tem direito de assistir, de ver em qualquer canal. Se você tiver todos os canais que passam o esporte, você assiste todos os jogos da NBA. E o que acontece? A Fox, ela transmite no canal do YouTube deles alguns jogos, assim, tipo, com a narração oficial. Você pode ligar a sua televisão e você pode assistir no YouTube. Grátis? Não, ele libera alguns jogos, não são todos, pelo que o Mogli tá falando. Alguns jogos eles liberam pelo YouTube. Pronto, se você tem Não, olha só, você não tá. Vocês podem não ter entendido, como eu falei, é ao vivo, é tipo, por streaming, tá rolando no transmissão canal deles, ao vivo. E eles estão. Tá rolando no canal deles e eles estão transmitindo no canal do YouTube deles. É simultâneo. Mas no caso, qual é o lucro deles, no caso? Não, cara, é que é atrair público, porque imagina... público, exatamente, é público. É público. E aí, porque olha só, você tá consumindo o produto dele e ele tá vendendo a marca dele, porque os patrocinadores vão passar no YouTube também. Exatamente, ele passa pelo YouTube, por exemplo, os banners no vídeo do YouTube que tá, ele passa os banners. Ele tá divulgando da mesma forma, que tipo assim, isso, pegou os canais de TV e falou assim, aqui pra vocês, agora tem internet, cara. E se a neutralidade da rede lá não ferrar com isso agora, né? Tem isso também. Isso aí que eu tô preocupadíssimo. Aqui no Brasil a gente tem o Marco Civil da internet, que não é intransponível, mas é uma barreira a mais, entendeu? Então... Na verdade, eu acho que assim, essa questão de neutralidade da rede, eles estão fazendo do lado de você pagar para ter mais velocidade de alguma coisa. Não. Agora... Não, eles vão vender por pacote, Bamones. Eles vão vender por pacote. Eles vão chegar igual TV a cabo. Eles te oferecem, por exemplo, TV a cabo, um pacote de merda barato. Você não vai querer. Você quer Discovery, você quer não sei o que lá, ESPN, não sei o que lá. Então o pacote é o plano C, entendeu? E aí, por exemplo, se você tem um blog, se você é youtuber, se você é podcaster, igual a gente tá fazendo aqui, pra gente poder fazer essa transmissão ao vivo igual a gente tá fazendo aqui, eu teria que ter um plano Pica das Galáxias, não sei o que lá, pra poder transmitir. Acabou, cara. E ainda bem que o Marco Civil da internet aqui
pelo menos vai ter que passar um projeto de lei pela Câmara dos Deputados, depois Senado, e como é um projeto impopular, eu creio que não passa, igual da reforma da Previdência, ó. Os caras estão empurrando e não conseguem, cara, entendeu? Por exemplo, lá esse projeto já passou em algum país? Nos Estados Unidos já era. Mas se bem que os estados, vocês viram lá, que os governadores estão, cada estado agora falaram, quer saber? Aqui no meu estado não vai mudar em nada, a neutralidade vai continuar do mesmo jeito. Isso que eu acho legal, a independência. Democracia, né? Não, a independência dos estados lá, sim, entendeu? É diferente daqui. E tem uma coisa, se 36 estados colocarem a neutralidade volta. Porque o esquema deles é o seguinte, os estados podem derrubar uma lei federal. Exatamente. Tem isso e vice-versa. Tem umas coisas deles aqui que são mais balanceados que aqui. Por exemplo, o Valdo, vamos ver se o Valdo tá ouvindo a gente aí, pra ele falar perto do microfone. Valdão, por exemplo, você acha, por exemplo, que o jogo teve a transmissão da internet lá? Lembra que a gente teve aquela polêmica, o caramba lá do jogo lá no Sul, se não me engano, Paraná, não me recordo qual era, que já faz tempo que aconteceu. Mas, poxa, a gente até conversou sobre isso. Eu falei, poxa, se tudo for liberar pelo YouTube, cara, vai ser um tapa na cara das emissoras, porque eu quero ver as pessoas impedirem qualquer lei de chegar assim, por exemplo, vai ter que deixar os celulares na entrada. Tentaram fazer isso em show, né, Silvio? Ô Neto, Oi. Uma coisa que eu comentei, tava comentando com uns amigos aqui. Não, fala aí, Valdão. Fala, Valdo. Não, pode falar. Não, conclui aí que eu fiz a pergunta pro Valdo. Pera aí. Conclui aí, Valdo. Você lembra disso aí? Responde. Não, pode falar. Tá aumentando seus amigos no negócio do YouTube aí. Mas eu acho que esse negócio do YouTube seria uma boa mesmo, cara. A pessoa tem opção, entendeu? Você abre o YouTube lá e vê o que você quer e acabou, porra. Entendeu? Agora a Globo vai e compra os direitos autorais de todo mundo pra não transmitir nada. Os caras querem mostrar um jogo pelo YouTube, os caras não podem. Tem que ser pelo YouTube, internet, o pessoal tem opção pra assistir as coisas, cara. É isso. É isso aí. Não adianta, cara. A gente tá remando contra a maré, cara. A tendência... Então, Neto, uma coisa que eu até comentei com os amigos, assim, porque alguns, eles reclamam que a Globo só passa Corinthians, no Rio só passa Flamengo, o que não é mentira. Pra quem torce pro outro time, você sente falta, né? Não é, exatamente. Agora pensa, vamos, por exemplo... Mas não sabe o que é só passa Corinthians e Flamengo? Porque o time que dá audiência pra eles, Então, cara. essa é a questão. A gente não pode culpar também a TV por essa escolha de jogo, mas eu acho que não sei o que precisa fazer, os times fazer um serviço de streaming, como a NBA, Mogli, tem lá o Game Time, você pode assistir qualquer jogo a qualquer hora, pagando uma taxa. Pô, Mas aí é complicado, porque é o seguinte, aí a culpa é dupla, é culpa da CBF e a culpa do Clube dos 13 / a culpa dos clubes também. Porque é o seguinte, na NBA, tudo que é relacionado ao campeonato... de imagem, né? É tudo partilhado igual. Agora, o que você consegue por fora, por exemplo, você tem direito a vender os seus jogos para outras pessoas explorar a sua marca. Isso é off do campeonato. A questão das transmissões eu nem me lembro direito, mas eu acho que isso ainda é controle da NBA. Mas propaganda, a questão de marketing, venda de produto, marketing no campeonato é distribuído pela NBA, então todo mundo recebe parcela igual. Agora, tipo, se a sua marca é uma marca vencedora e você quer vender produtos, isso é um lucro para a franquia, mas você nem pode, de certa forma, estar usando isso. Você tem que saber também administrar essas coisas. É uma parada meio complicada. A maneira que funciona o esporte lá é bem de como funciona aqui. Porque dessa questão de transmissão, deixa eu só concluir aqui rapidinho. Porque, imagina, vamos pôr assim, um exemplo, você veio do Rio de Janeiro, que é aqui perto de São Paulo. Você torce pro Vasco, cara. Como é que você faz aqui pra esse jogo do Vasco, cara? Você não assiste. Não, isso é o estado do lado, cara. Você tá, tipo... menos de 500 quilômetros do lugar, você não pode ver o jogo. Olha só, isso é uma coisa extremamente importante. E eu tenho quase certeza que isso é influência da Globo. O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais fortes do mundo, que pelo menos é dito isso, ou tenta se vender isso. Como é que esse campeonato ainda não tem um aplicativo que vai fazer vídeos por streaming?
Como é que a CBF não chegou para fazer isso? Como é que os clubes ainda não chegaram para fazer isso? Na minha opinião, lobby, só cara, tem lobby. Ou só tem administrador merda. É lobby, o Mogli, é lobby. Ninguém quer. Não há interesse, é lobby. Questão, né? Isso é lobby do caramba. Se você estiver assistindo no aplicativo, você não vai ligar a TV para assistir. Exatamente, ó. Verdade, é isso mesmo, verdade. Entendeu? Ué, hoje... Cara, é uma forma mais de você ganhar em cima disso. Pô, você tá... Todos comprando a publicidade pela TV e pelo aplicativo, você vai pagar mais caro. Exatamente. Cara, vocês estão pensando que aqui há um dinheiro com prejuízo dos clubes. Os clubes são pobres, os administradores são ricos. Numa liga que nem a NBA, que ela é voltada para o lucro, o lucro só ocorre quando os times estão trabalhando bem. O que acontece é o seguinte, aqui, enquanto os clubes trabalharem mal e o bolso dos dirigentes continua cheio, cara, lasque-se. É aquela mentira de falar que, porque o clube é público. É público o cacete. Tem 5, 6 donos lá, uns velho morféticos, que esses caras ficam passando por poder. A nossa estrutura de clubes no Brasil é a mesma estrutura política que a gente tem. É uma estrutura de permanência. Então, assim, o meu problema que você tem lá no Congresso Nacional, o problema que você tem no clube. É tudo uma máfia. Teve a eleição do Santos faz pouco tempo. Eu conheço a realidade do Santos. Cara, teve gente lá que incluir a pessoa para votar na hora, voto fantasma, um monte de coisa. Tem a urna 7 lá do Vasco. Pô, o Vasco é campeão de fazer isso. O Vasco é foda. Toda eleição do Vasco é assim. E todo do Vasco, meu amigo, Eurico Miranda. Esperar o quê do Eurico Miranda, né? Cara, é só você ver que no final das contas, as pessoas que lucram com a falência do nosso futebol e as pessoas que lucram com a falência do nosso país, elas têm a mesma linha de pensamento, que é o seguinte: enquanto elas conseguirem lucrar sem precisar trabalhar, porque os clubes hoje estão pobres, porque essas pessoas pensam assim, cara, sincero, a Globo paga a conta e todos os clubes devem uma nota para a Globo. Ai do clube que se ir contra a Globo, porque hoje eles estão tudo devendo para ela. E por quê? Porque é bolso de dirigente. Agora, quando chega lá uma fiscalização lá na coisa americana, você viu a nota da Globo? A do Globo fez uma auditoria interna e identificamos que não fizemos nada de errado. Que somos inocentes, nós nos investigamos. Cara, nós nos investigamos e chegamos à conclusão de que nada de errado foi feito por nós. Isso é ridículo, né, cara? Isso é ridículo, cara. Mas assim, até essa coisa que o Bamonte estava falando de lá de fora, cara, lá fora, quando você olha e analisa as finanças do time, né, da franquia, você vê assim, você fala, pô, nossa, mas esse clube aqui, esse time, essa franquia, ela gastou mais dinheiro com salários e manutenção e essas coisas todas com o staff do que ela arrecadou. Mas aí, quando você para analisar a questão de venda de produtos da marca da franquia, você vê que eles não estão perdendo. Eles estão perdendo é o seguinte, questão de financeiramente para o campeonato. Mas quando você olha a marca como um todo, a marca às vezes ela até se valoriza. Exemplo, tem clube na NBA que entre aspas dá prejuízo, mas na verdade é o seguinte, o cara não vende, ele dá prejuízo se você pegar só a renda principal. O cara tem a renda da quadra que fica ocupada, o cara tem outras rendas, eu concordo com isso. Tem aquela questão, por exemplo, de que lá a venda da TV é local. Então, a pessoa que é dona do estado, entre aspas, o time mandante, ele recebe o jogo. No Brasil, a regra é que os dois clubes têm que vender. E isso foi uma lei criada com auxílio e com apoio de uma certa emissora. Entendeu? Essas coisas todas que acontecem, assim, o país não está dessa forma simplesmente porque tem gente que ganha dinheiro com isso. Então, nesse caso aí é outro exemplo. Tem gente ganhando dinheiro com essa falência e essas regras estúpidas. Ô, senhores, olha... cada um transmita o seu. Vamos falar assim, o time do Corinthians transmite pela TV Corinthians os jogos mandante e o time do São Paulo transmite pelos jogos pelo dele. Acabou isso. Eu não quero perder a chance que o Mogli é muito difícil conseguir o Mogli, o pessoal aí, a galera do basquete. O que acontece é o seguinte, eu não quero perder a chance, eu quero só dizer o seguinte, a gente vai passar um panorama aí dos times de basquete, eu quero aproveitar
que o Bamondes e o Mogli e o Floyd estão aqui juntos. Eu quero pegar o Léo e o Valdo com relação para a gente poder encerrar pelo menos o bloco aí do Paulistinha. Eu quero saber as considerações que... Então, não, porque a gente acabou indo para outro e aqui todo mundo é do saco roxo mesmo. A gente vai todo mundo para um lado da conversa e acaba descendo a lenha e a gente acaba desviando o foco. Então a gente tem que pegar, por exemplo, vamos encerrar o bloco aí do Paulistinha aí, dos júniors, para a gente poder falar de um pouquinho de UFC, certo? Depois a gente passa uma pincelada no UFC e eu quero derriçar em cima aí do NBA. Vamos um lancezinho só. Não, só um minutinho, porque o Jeff, que é do Tenistas em Ação, não conseguiu chegar a tempo. Eu mandei o link pro Pensador para ver se pelo menos daqui a alguns minutos ele consegue chegar, mas pelo jeito não vai conseguir. Então a gente vai dar uma passadela rápida aí também no UFC. Então, Valdo e Léo, o que nós temos aí para encerrar nesse chaveamento que vocês falaram aí? Com relação ao Paulistinha, como é que vocês acham que você, aí, na próxima semana, qual vai ser a progressão aí que vocês têm em mente aí? Então, ô Neto, só para terminar... Fala, Valdão. Deixa o Léo falar aí, que ele tá acompanhando mais o Paulistinha aí, entendeu? Então, vou passar a bola pro Léo. Então, manda bala, Léo. Só para terminar, antes de comentar isso, é que a gente tem outros grupos aí, parei no grupo do Corinthians, que tá rolando agora, o Corinthians tá jogando ainda, tá 1-0 ainda pra Ferroviária. Certo. O pessoal do grupo do Corinthians, da maneira que tá hoje, Ferroviária passando na colocação, pega o Sport de Recife, que vai sendo o líder, aliás, perdão, pega o Sport líder com 18 nesse momento, e o Corinthians pega o São Carlos nesse momento. Então, o grupo 19, o Volta Redonda tá se classificando e o Fortaleza se classifica, a Itapirense, se classifica com a segunda vaga. Nesse momento, então, o Volta Redonda, Red Bull Brasil e a Itapirense pega o Avaí. O grupo 21, tivemos o Flamengo se classificando na primeira colocação e o Aimoré do Rio Grande do Sul se classificando na segunda. Enfrenta dois, o Corinthians e o Elo Esporte de Capão por segundo. Então, teremos Flamengo e Elo Esporte e Moré. O grupo 23, tivemos o Audax de Osasco passando. O Audax, cara. O Atlético de Minas, o Atlético Mineiro passando na segunda posição. Pega o pessoal do grupo 24, que teve o Joinville para a primeira posição e o Real do Distrito Federal na segunda. Então, teremos Audax e Real e Joinville e Atlético Mineiro. Legal. O grupo 25 passou o Ceará na primeira posição. Léo, só desculpa interromper, são 32 grupos, a gente vai até os 32 grupos, cara. A gente já tá no 25, né? Então vambora, vai passar os 32 mesmo? Já chegou no 25. Rapidinho, só os classificados, rapidinho. Caracoles, vambora então, vambora. Só os classificados. E o São Bernardo passaram no grupo 25, vão enfrentar o pessoal do grupo 26, que é o Vasco da Gama e o Água Santa. Então, teremos Ceará e Água Santa de Diadema, e o São Bernardo enfrenta o Vasco da Gama. O grupo 27, tivemos o Palmeiras classificando na primeira posição e o Taubaté na segunda. Enfrenta o pessoal do grupo inteiro, da onde passaram o Bahia na primeira posição e o Botafogo da Paraíba na segunda. Então, Palmeiras e Botafogo da Paraíba, Taubaté, confrontos da próxima fase. O grupo 29, tá acabando. Vamos lá. Vamos lá, que isso aí tá... Isso tá mais cumprido que uma segunda-feira, esse negócio. Já tá acabando. O Goiás na primeira posição e o Guarulhos na segunda. Vão enfrentar o pessoal do grupo 30. O Grêmio passou na primeira colocação e o Trindade na segunda-feira. Então, na segunda posição, perdão. Então, o Goiás pega o Trindade e o Guarulhos pega o Grêmio. Grupo 31, tivemos o Santo André e o São Paulo do Amapá classificados. O Santo André em primeiro, o São Paulo do Amapá em segundo. E vão enfrentar, então, a Portuguesa e o América Mineiro. No grupo 32, então, teremos
Santo André e América Mineiro e São Paulo do Amapá e Portuguesa. E nesse momento saiu um gol de empate do Corinthians. Paz do céu. Olha lá. Agora volta do começo, Leozão. Ela não, para com isso. Ô Floyd, estamos ao vivo, eu não vou mandar você para aquele lugar que não pode. Vai pegar o segundo colocado, que é o Sport. Então, nesse momento, teremos Corinthians e Sport. Olha lá. Se continuar desse jeito. Mais um título pro Corinthians. Olha lá. Lá na Europa tem algum campeonato da mesma proporção desse que nós estamos tendo aqui, desse Copinha? Ué, a gente vai perguntar, mas Com a relevância que tem aqui? Não desse tamanho da Copinha, não né? desse tamanho, porque, ó... 124 times. Mas existem competições de mesmo nível, por exemplo. De mesmo nível não, mas é diferente combinar. Por exemplo, com poder de imprensa que tem isso aqui. De cada local, né? O Brasil... A Copinha é a Copa do Mundo, rapaz. É uma Copa do Mundo a Copinha. É um mundo Brasilis, é um mundo Brasilis. Mas então, Léo, e aí? Segue o barco aí, segue o enterro. Acabamos o grupo aí. Acho que agora a gente teve zebra, como por exemplo Fluminense. Copinha é sempre assim. Então a gente vai ver times como, por exemplo, essa história aí do pessoal do Pinheiro, que veio 4 dias seguido. Teve o pessoal de Roraima, do São Raimundo, por exemplo. Eles não tinham dinheiro para vir jogar São Paulo. O que eles fizeram? Fizeram uma vaquinha entre os pais dos meninos que jogam para pagar o transporte. Teve um time Meu Deus do céu, cara. Novo na estrada. A Copinha é um campeonato que serve muito para revelar os atletas, revelar muitos grandes jogadores, mas é um campeonato muito legal de acompanhar. Mas a minha pergunta é a seguinte, tendo em vista que é difícil a galera vir, então por que os clubes daqui não vão? Que seria mais simples. Boa pergunta. Porque é um campeonato já tradicional, que está na sua 49ª edição. Então, é 49 anos que o pessoal tá vindo pra cá. E talvez também... Então já passou da hora de mudar. Já passou da hora de você ir pra outro lugar. Léo, mas o problema, o Mogli também, o problema é que nos outros lugares talvez não tenha estrutura. E aí que eu caio... Não, só um minutinho, Léo. No 7, só um minutinho, ó. Vamos, só um minutinho. Deixa eu responder o que você falou. Agora quebra o pau. É que nenhum outro estado no Brasil tem 32 estádios para se sediar uma Copa São Paulo. Você vai sediar uma São Paulo no Amapá como? Com 124 times? Tem como, Verdade. Um outro estado grande, o Rio de Janeiro. Você tem 3 campos. No campeonato estadual você joga em 3 campos, Engenhão e Moça Bonita. Isso aí. Se você pegar o Rio de Janeiro, tem espaço em área de 32 estádios. Mas tem quantos? Não, mas gente, então é questão tradicional. A Copa São Paulo, ela é parte do folclore. A abertura do futebol brasileiro é a Copa São Paulo. É que nem o Rock in Rio em Portugal. Mas o Bamontes, fala aí, Bamontes. É cômodo pra TV, é cômodo pra todo mundo. Por quê? Lembra, a gente só tem... E aí eu desculpa até falar jornalismo de novo, mas, cara, o jornalismo nosso, a maioria dos caras, é tipo gente que vai só ver futebol. Isso acontece, os próprios grandes jornalistas reclamam disso também. Sempre cai essa porcaria. Aí chega um ponto que é o seguinte: mas é um ponto. 1º de janeiro é a primeira coisa que abre. Ela já quebra as férias. O final de ano lá que você fecha em novembro agora, ele acaba em novembro o futebol basicamente. Você fica o mês de férias, ele já começa com a Copinha. A Copinha ela é bem interessante porque ela cai exatamente o final dela no início dos estaduais. Então ela tapa um buraco. A questão da data do aniversário de São Paulo ser dia 25 de janeiro acabou sendo fortuita nesse aspecto. Porque como era o campeonato imediatamente anterior aos campeonatos estaduais, é cômodo para a TV. Por exemplo, em Minas tem a Copa de BH, que ela também é muito... ela tem uma tradição já grande, mas ela não é tão interessante porque ela acontece no meio do ano quando está acontecendo o campeonato principal. Então não tem holofote lá. Você vai ver um jogo ou outro no Sport TV. Jogo grande, entre aspas, aparecendo na TV, é só o jogo da Copinha, porque ele tá tapando o buraco de colocar futebol. E aí responde até a questão do Mogli lá atrás, porque
por que dava para colocar futebol feminino nessa época. Isso. Na época Boa que a ideia, Bandeirantes estava o Santos estava com um time bom, a Bandeirantes colocava futebol feminino nessa época. Né? Tinha o final do campeonato feminino, era nessa época do ano, justamente eles enchiam o estádio. Mas é interessante. Mas até nessa questão, nesse buraco, acho que até uma questão até que o Mogli também disse, é uma boa de você também apresentar outros esportes. E não é apresentar, cara, tipo, uma coisa que eu ia comentar antes, cara, a Fórmula 1. A Fórmula 1 hoje, ela passa na TV, ela é jogada no horário ali. Passa, pronto. Não tem acompanhamento. Lá fora, cara, os caras começam a transmissão 1 hora antes da corrida e acaba a transmissão 1 hora depois. Aqui a transmissão começa na hora da bandeira verde e acaba na hora da bandeira, quando tem um pódio, nem acaba o pódio, já acorda a transmissão. Mas olha só, pelo pouco que eu sei dos esportes americanos, acho que eu vou falar com a minha experiência dos esportes americanos. Tipo, os esportes americanos é a mesma coisa, você é 1 hora antes, pelo menos 1 hora antes e pelo menos 1 hora depois digerindo aquele evento. Exatamente. Às vezes acontece, dependendo de como fosse, por exemplo, se for uma final, cara, é o dia todo só falando daquilo. Não, o dia anterior, tem finais. A própria final da NBA, cara, o pessoal chega um dia antes, conta como é que é a cidade, conta como é que é o ambiente, o que estão esperando, conta dos eventos ao redor do estádio. Então, e aí a Globo... Só um minutinho, Floyd, só um minutinho. É que o pessoal tá falando, o Bamontes falou de a Copa de São Paulo é um tapa-buraco da programação. Desde 1909, quando existe a Copa São Paulo, é desde janeiro, no começo do ano, por causa do aniversário de São Paulo. Só um minuto, Bamontes, só um minuto. Mas o que acontece? Na época, em 69, o campeonato estadual, o campeonato brasileiro, ele não era o brasileiro não era realizado no segundo semestre. Não existia campeonato brasileiro. O campeonato era no meio do ano. Então não existia esse tapa-buraco. A Copa São Paulo tradicionalmente acontece no mês de janeiro, em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo. Tem uma coisa histórica, então. Não tinha isso. Eu entendo, mas ela começou a ser inchada. Não, mas ela começa a ser inchada, Balmontes, para dar oportunidade pro moleque do Acre aparecer. Não, para roubar dinheiro do moleque do Acre. Não, Bamontes, eu concordo, Bamontes. Eu concordo, porque esse esforço todo, esse sacrifício todo dessa molecada que tá fazendo um puta sacrifício pra chegar, é porque que a gente comentei com o Valdo semana passada. Poxa, tem um olheiro lá, cara, que de repente pode tirar esse moleque da situação de miséria que ele vive, cara. Só um exemplo, né? Mas uma pergunta, Leozão, muita pergunta. Um moleque do Sergipe, do time do Sergipe, que jogou contra o São Paulo. O Sergipe não ganhou nenhum jogo. Só que o moleque foi visto e vai jogar no São Paulo. Aí, ó. Leozão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui no... da vida do moleque. Vai lá, Flávio. Uma pergunta. Assim, toda equipe, tipo Corinthians, Flamengo, ganha para ter jogos transmitidos. Querendo ou não, o Corinthians de Pinheiro passou na TV paga. Eu vi o jogo. Passou. Pinheiro não ganha o suficiente para poder pelo menos chegar aqui, se hospedar e ir embora, cara? Eu acredito que tenha alguma cota sim. É que você também vai pagar isso para 128 times, né? Então, cara, bota o cara numa pensão pesada, né? Ô Floyd. Gente, olha, peraí. Exemplo, não, peraí, só um minutinho, Bamontes. O que acontece é o seguinte: existe o apoio das prefeituras, das cidades locais. E o que acontece? Existe um apoio do município, porque o que acontece? No momento que o time da cidade vai enfrentar uma copinha que seja, é o momento que a cidade tem evidência, entendeu? É o momento que as camisetas com os patrocínios do comércio local estão fixados nas camisetas. Então é o momento que os olheiros estão lá. Ou seja, ele tem uma movimentação sim. Pode ser repercutir pouco para outros estados, mas repercute. Pra gente que está acostumado às megalópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, é uma coisa. Mas quando você vê, por exemplo, lá, fábrica de martelo toque-toque na camisa de um time do Acre, aparecendo na Rede Globo ou em qualquer que aparece que tá jogando com um time grande, cara, isso repercute demais pra economia local, cara. É muito retorno. Exatamente. Mas isso não justifica por exemplo...
a batalha dos caras pra chegarem em São Paulo. Não, eles têm, o Floyd, eles conseguem patrocínio, ó, veja bem, é uma batalha difícil, porque quanto maior a cidade, mais patrocínio eles têm. Agora o problema é o seguinte, os caras vêm 3 dias de Jabiraca pra cá. O que acontece? Mas as prefeituras colaboram, o comércio da cidadezinha colabora. Então não é que os caras estão também tirando dinheiro do bolso. Entendeu? Há um patrocínio, mas a gente tá falando de patrocínios mega diferentes. De uma fabriqueta de sabonete no interior, de sabão de Tipo, sebo. o cara chegava e falou, dou quinhentão, você põe na camiseta. Isso, exatamente. Eu te dou quinhentão, você põe o logo da minha camiseta. Exatamente, você falou tudo. E ninguém é obrigado à Copa São Paulo. Exatamente. A federação não vai chegar, por exemplo, no São Raimundo de Roraima e falar, você vai jogar a Copa São Paulo. Não, é de interesse do São Raimundo, do Roraima, assim como é de interesse do Palmeiras, assim como é de interesse do São Paulo Cristal da Paraíba, assim como é de interesse do Hélio Sport de Capão Bonito. Gente, então, olha só, eles querem, na verdade, eles querem, assim, tanto os clubes quanto os jogadores querem se vender. Isso. E os times das grandes metrópoles, ou os times que estão na Série A e até alguns da Série B, eles querem explorar isso. Porque, vamos lá, é entre aspas, mão de obra barata. Né? Porque você não formou o jogador. Acre, né? Exatamente, pô. Tu não precisa manter alguém lá. Você tem alguém que vai aqui em São Paulo, pô. Tu paga o quê? Uma diária por um mês? Pro cara poder ficar olhando os jogos? Desse moleque que o cara vende, desse moleque que o Sergipe vendeu pro São Paulo, por exemplo, paga a temporada inteira do Sergipe. Sim, exatamente. Então por isso que é interessante. É uma vitrine. É uma grande vitrine. Assim como existem competições de base em todos os esportes. Exatamente. Não, mas é uma vitrine, cara, mas assim, eu acho que é uma crueldade com esses clubes pequenos, porque eles vão continuar pequenos sempre. Mas o Mogli, veja bem. Às vezes até o dono do time, a associação do time não quer ficar grande também. E outra coisa, eu não vejo alternativa, eu não vejo... É que assim, gente, o que eu critico, eu não critico o jogador de se vender, eu não critico nada. Mas o que eu pego e eu fico, depois que eu descobri isso, eu perdi o tesão da copinha, foi o seguinte, esses times que vêm lá 3 dias sem comer dentro do ônibus, chega aqui, aí o cara lá pede favor pra comer. E já ficaram... Isso, tem reportagem disso de mais de 10 anos. E mais de 10 anos que... Continua a mesma coisa. Eu falo que vão resolver e não resolve porra nenhuma. E você vê reiteradamente o pessoal chegando com fome aqui. Aí você chega o seguinte, você vai jogar um time lá que veio 3 dias, ficou com fome, subnutrido, para jogar com o Flamengo, Corinthians, quem quer que seja, com certeza vai perder. Ou mesmo os times pequenos de São Paulo aqui do interior ou do Rio, porque o pessoal já veio pelo menos com a comida no bucho. Eu não critico a copinha, as pessoas vão se vender, que se vendam, beleza, é parte do jogo. Agora, você fazer isso num negócio que é desumano, nesse sentido de, porra, a organização poderia simplesmente falar assim, tá bom, então a refeição vai ser assim que vai ser feito. Que desse um bandejão igual pra todo mundo, né, Bamones? Exatamente, no mínimo um bandejão. Quem tem dinheiro pra porque querendo ou não, até nesse aspecto, não chega a ser competição, cara. Você pega ali vamos um exemplo, uma escala meio maluca, pega o Real Madrid do jeito que tá ali pra jogar com o time da rua aqui de casa. Não é competição, cara, é um passeio. Gente, o Floyd, uma coisa é eu falo assim, você jogar, beleza, quer competir, e pra esse moleque que tá vindo lá do interior do Acre, etc., é interessante pra ele, pelo menos assim, se for pra apanhar, que seja de alguém grande. Olha aqui, ó, gente, ainda bem que você avisou, beleza. Olha aqui, ó. Vou dar uma interrompida aqui, ó. O Dan tá colocando, o Dan lá do Japão tá colocando uma mensagem aqui no NetoCast, lá no grupo do Telegram. Ele colocou assim, olha, vejam bem, o Acre não existe e os times pequenos não têm infraestrutura. Ou seja, cai no que a gente tava falando mesmo.
Eles não têm infraestrutura para chegar e fazer todo o traslado, mas aí cai também no que o Léo tava falando, o Léozão lá do Rio das Pedras, certo? O que acontece? Não adianta, ok, ele não tem infraestrutura, mas a partir do momento que ele está se evidenciando num esporte, num campeonato desse aí, além de trazer divisas para a cidade que ele está trazendo, com patrocínio, caramba, igual a gente já falou antes, também está colocando o time em evidência. Então não adianta, vai ser sempre assim, cara. Vai ser sempre assim, eu não vejo alternativa. Eu não vejo alternativa, porque quando falaram do legado da Copa do Mundo, eu falei, pô, legal, a gente vai ter estádio, não sei o que lá. Hoje os estádios do legado da Copa do Mundo estão sendo usados para estacionamento de caminhão, cara, de construtora. Vocês viram na mídia aí. Então não teve legado nenhum. Nós construímos estádios de areia que estão desmoronando tudo. Foram feitos Ou servindo de pasto. Ou servindo de pasto. Não, hoje tá lá, eu não sei qual que tá usando lá de estacionamento de caminhão, cara. Agora que foi feito há pouquíssimo tempo. Exatamente. Então o que acontece? Não adianta. A gente, eu prefiro mais o que o Léo falou mesmo. Nós temos esses campeonatos aí consagrados já de décadas e décadas seguidas, que onde pelo menos o pessoal sabe, ó, vou jogar minha tarrafa ali pra ver, se eu colher 2 lambari, beleza, vai que eu pego um dourado, tá entendendo? Exato. É mais ou menos isso. O cara não tem alternativa, cara. Olha lá, ó. Exato, é isso aqui mesmo, é isso aí mesmo. Ó, o Dan de novo, lá do Japão, diretamente, galera. Olha aqui, ó. Agora o Danilo também do Doublecast, agora tá aí, ó. O pau tá quebrando ele aqui, ó. O Dan colocou aqui, ó. Não só isso, não tem dinheiro pra contratar profissionais técnicos. Também tem essa. Eu nem, ninguém então, aqui, ninguém verdade, cara. A estrutura, mas assim, é desigual, mas também é opcional que eles venham encarar essa batalha desigualdade, aqui, né, meu? né? É como a gente comentou, muito time vem pra não perder feio. Ninguém vem pra vender ganhar. um jogador. Eles vêm pra vender um jogador, é o que se fala. Um jogador sustenta alguma coisa. Mas vem cá, esses times aí, eu não tô acompanhando, esses times aí pequenininhos estão fazendo feio? Não estão, cara, não estão fazendo feio pelo até capacidade técnica, capacidade física. A raça que eles têm. Poxa, você pega um moleque que tá sendo preparado aqui, criado no leite com pera, velho. Aí vem o cara comendo calango assado lá do... Ou vem cara comendo açaí. E se viu o cara comendo açaí? Não, aí que é o Petros. Aí é o Petros lá do Pará, não mexe com o Petros. E que nem o sol tá falando aí, por exemplo, os times pequenos, em comparação aos grandes. O Fluminense caiu fora. Não, você ouviu falar aí, do São Paulo? É isso, grande exemplo. O São Paulo não caiu fora agora também? Que você ouviu falar? O São Paulo caiu fora? São duas Gente, equipes. eu detesto, assim, não gosto do Neto enquanto comentarista, etc. Ah, pensei que era de mim, cara. Pô. Eu gosto do Não, tudo bem. Não, Pensei que era de mim. Fala o Neto da Band, cara, não de mim, pô. O Neto da Band, ele comentou aqui sobre a piada de mau gosto que virou copinha. E aí comentando sobre uma situação, isso quando... isso na época que tinha só 28 grupos. Isso em 2016. E aí ele criticando a questão do que a FPF estava fazendo com a copinha, com esse inchaço. Eu entendo que a gente tem N situações aqui falando, e concordo que pelo menos, cara, a minha única questão mesmo era, poxa, pelo menos paga a comida dos caras, né? Não deixa os caras jogar. Olha aqui, ó. O Danilo tá colocando lá no grupo do NetoCast lá, aqui, ó. A gente tem que pensar, né, que a partir do momento que saiu um Neymar da Copinha, a maioria desses moleques que nem pensam em título, eles querem ser o próximo Neymar, cara. É aí que tá, né? E o bunda mole do Neto que tá criticando também saiu do rabo da Copa São Paulo. Exatamente, lá. Não, exato. Mas ele mesmo criticando. E por exemplo, o Neymar, eu sou de Santos. O Neymar, desde os 8 anos, ele tem patrocínio para jogar. Ele, desde os 8 anos, ele já jogava, tanto que em Santos, a competição de futebol de criança, ela passa na TV. Passa futebol e handebol. Para as meninas, futebol feminino também na TV, de 8 a 12 anos. Essa Copa, que passa nos sábados e domingos, ela dá uma audiência boa na TV local, na TV Globo local de Santos. E justamente eles têm a filmagem do Neymar. O Neymar ganhou uma bolsa para estudar pelo Liceu São Paulo, que era uma escola particular pesada,
pra jogar futebol pra seleção São Paulo, cara. De idade, quer dizer, pô. Aí, o que acontece? Claro, ele vai estourar na Copinha, que é o primeiro torneio sério que você tá passando pro Brasil. Mas, entre aspas, ele já tava jogando desde os 8 anos com patrocínio. Então, ele já foi preparado para isso? O que Exato. Gente, não vai muito longe. Meus 2 sobrinhos, eu tenho um sobrinho de 8 e outro de 5. O meu sobrinho, que está jogando pelo Corinthians lá no Litoral, ele já recebeu uma oferta para estudar numa escola particular para jogar a Copinha da TV Tribuna. A única questão foi o seguinte, a minha irmã fala, eu não tenho quem busque quem leve. Então não adianta para ela ter uma bolsa de estudos, se não tem quem busque quem leve, não dá, fica fora de mão. Senhores, desculpa, Bamondes, 66 minutos. De futebol. 66 minutos a gente não conseguiu sair dessa encrenca. É o seguinte, galera, vamos tocar o barco na programação, porque isso aqui, velho, eu tenho 3 horas, explique, mas eu não vou gastar 3 horas com essa merda, cara. Tá bom, né? Vamos tocar o barco. Muda de assunto mesmo. Não, aqui tem que ser assim, ó, claquete, ó. Tem que ser claquete, cara. Não falou nada. Não, pelo amor de Deus, cara, isso aqui virou um debate, que o Dan já tá falando Japão. Ô Danilo, por favor, Leozão, manda o link pro Danilo pra ele entrar aqui, cara. Eu já mandei o link, se poxa, entrar, entra aí. Pelo amor de Deus, o cara tá me mandando em texto, eu não vou ficar lendo texto aqui. Eu só queria Vai, dizer Léo. que, desculpa, Mogli, eu tenho esse poder de causar o caos com uma única pergunta, porque tudo isso começou por causa da minha pergunta. Cara, você é um para-raio de zica. Ô Mogli, você é um para-raio de zica. A gente no interior chama de para-raio de zica. O Mogli, ele chega, ele virou um tornado. O que virou isso? A gente tá aqui pra semear o caos, né? Exato, não chama o caos, daqui a pouco chega no macaco urbano. Como diria o narrador o Everaldo Marques, lá da ESPN, está instalado o caos! E se o caos estivesse aqui mesmo no macaco urbano, fica um abraço aí do caos, aí que vocês iam ver o caos instalado mesmo. Então, eu uso essa. Não foi proposital, mas eu faço essas paradas propositalmente quando eu não quero mais prestar atenção em reunião de trabalho. Olha, então você aí tá querendo. Eu jogo assunto polêmico e eu sei que ele vai ficar rendendo a discussão por horas. Você é uma asa negra, você jogou a semente da discórdia. E a reforma trabalhista? Não, para com isso, ó. Seguinte, ó. Galera, vamos falar agora. Vamos encerrar. Vamos falar agora do próximo tópico aqui, que é a programação do UFC. O UFC Fight Night, nós teremos dia 14 de janeiro de 2018 em St. Louis. Silvio, você que é o homem aí, quem acompanha também o UFC aí, dia 14, pelo card principal, ou você quer começar pelo card inverno? Por que você faz isso comigo, porque cara? O que não interessa, a gente vai... Só porque o Mogli tá aqui hoje? Come arroz, feijão, depois vai pra carne, né? Vamos lá, então, vai, sobe Peso então. Galo, Kyung, Hun, Kang... pelo amor, vamos lá, então, ó. Peso Galo. Não, aqui são os nomes do cacete, isso aqui, ó. Peso Galo, Kyung Han Kang versus Guido Canetti. Peso Pena, Mads Burnell versus Michael Santiago. Isso. Peso Palha, Daniele Taylor versus JJ Aldrich. Peso Galo, Thalita Bernardo, vamos lá. Versus Irene Aldana. Vai lá. Peso Mosca, Kalindra Faria contra Jéssica Ai. Kalindra Faria é brasileira, se não me engano. Ah, é brasileira? Sei. Peso médio, Thiago Alves versus Zach Cummins. Aqui em Brasília, pô, o card. O card vai... Não, aqui em Brasília, cara. Vai ser em St. Louis, nos Estados Unidos, Horário cara. de Brasília, você tá lendo aí. Horário de Brasília. Horário de Brasília. E esse card vai começar às 9 horas, né? Nesse caso, esse card preliminar que a gente tá falando. Thiago Alves versus Zach Cummins. Mate Frévola versus Marco Paulo Rice. James Krause versus Alex White. Darren Elkins versus Michael Johnson. Peso meio médio, Kamaru Usman versus Ermil Mick. Peso mosca, Paige Van Zandt versus Jessica Rose Clark. Peso médio, Raya Hall versus B. Vitor Belfort. E para fechar o peso pena, Jeremy Stephens versus Du Hu Choi. O que vai chamar a atenção é o Raya Hall com o Vitor Belfort, né? Pra gente que é do Brasil. É isso, mas o que você acha? O que vai me chamar a atenção é a Paige Van Zandt. Também. Ela é bonitona, cara, né? Eu não conheço a Paige, cara. Como é que ela... Eu tava achando que ia ser interessante. É uma loirinha bonita, uma loira muito bonita. Não, ela é uma loirinha bonita. Luta bem.
Entendeu? Tem. Não, como lutador, ela é uma mulher muito bonita, viu? Sim. Não, mas olha aqui. A gente tava falando, o Valdão. E a Calindra faria. Você lembra, Valdão, quando tava a Cyborg lá enfrentando a última que foi lá, que todo mundo achou. A Holly Holm. Isso. Meu, a menina chegou assim, a menina gata, cara. Menina gata, foi, cara, arriscada. Todo mundo falou, nossa, a Cyborg vai quebrar ela no meio. Mas não, cara, a menina deu trabalho, cara. Ela foi a primeira pessoa a ganhar da Ronda Rousey, né, cara? Com a canelada na cara. Ela que destronou. Exatamente. Então, ó, esse negócio de loirinha bonitinha aí, meu amigo, isso aí pra mim é trabalho na estiva. Essas meninas estão tudo saqueira. Mas se menina luta comigo que tem 1,88m e 150 kg, ó, foi fácil. Olha lá. Se essa loirinha entra no cage comigo, não dura 2 minutos. Ela acaba comigo em 30. Olha lá. Mais fácil. Tem até uma luta no Pânico lá, pegaram uma brasileira, lutador profissional e desceram, machucaram os caras. Agora imagine se for a Cyborg corta eu no meio. Acho que não, você vai dar um pouquinho de trabalho, rapaz. Você é grandão. Rapaz do céu. Mas não adianta nada ser grande, eu não aguento dar um passo. Eu garanto conseguir uma luta de 20 segundos, que é o tempo que eu consigo correr. Depois você já era. Não, tem uma notícia interessante, que aquele juiz mais famoso... Desculpa, só dar um feedback aqui do pessoal que tá comentando pelo Telegram aqui, que os caras estão querendo me deixar maluco, né? Olha lá, o que acontecendo aqui? O Danilo tá falando, tô fazendo um job aqui, mas tô acompanhando pelo Spreaker, e dando risada na nossa cara, e o Dan tá lá no Japão diretamente, problemática e solucionática. Ô Dan, pelo amor de Deus, Dan, eu vou mandar o link pra você participa em áudio, pelo amor de Deus, cara. Porra, eu vou falar, cara. Tá difícil acompanhar isso aqui. Vou mandar um link pro Dan. A questão é o seguinte, quanto a luta do Belfort, o que vocês acham que vai acontecer nesse negócio aí, gente? Eu acho que vai ser nocauteado. O Belfort vai ser atropelado. Atropelado? Tá... Mas é porque ele tá mal ou é porque o cara é tecnicamente... O cara é melhor, não é um ponta assim dele. O cara é bom. Mas o Vitor tá cansado. Aquele reality show lá dos gringos, lá que teve aqui no Brasil. Era uma ambulância, né? Homem-ambulância. O apelido de Homem-Ambulância. Que os primeiros 4 competidores foi tudo pro hospital depois da luta com ele. Direto. Se bem que ele tomou também um atraso também. É bom. Ele é bom, mas tomou uns atrasos também. O Vitor vai ser um deles, então. Põe a ambulância do lado ali pra socorrer ele. Mas então, o Vitor Belfort ele não tá até fim de carreira. Se eu não me engano, é a última luta dele. Mas então, eles iam... Olha, a luta faz um tempo, não tá não? Gente, olha... Então, na verdade eu acho que o Vitor já tinha que ter parado há muito tempo pra preservar a história dele. Ele devia ter feito a mesma coisa que o Anderson Silva deveria ter feito, cara. Mas, gente, eles não iam fazer o campeonato Masters ou Seniors lá, não sei o que lá? Mas não no UFC, talvez no... Então, eles não estavam pensando em criar um campeonato Seniors? Tudo isso, né, cara? Tipo, de fazer o campeonato de lendas. Cara, mas isso não atrai tanto no forte. Ele queria que o UFC fizesse. Atrai. Cara, teve aquela luta do Dada 5.000 contra o... Putz, como é o nome do outro, cara? Kimbo Slice. Isso, Kimbo. Tipo, os caras estavam... A luta, tipo, beleza, vendeu pra cacete. Mas a luta foi ridícula. Os caras estavam morrendo. O Dada ele infartou. Ele morreu no cara morreu? O Kimbo morreu depois, porque no meio da luta ele teve um problema do rim. Que eu não tava conseguindo... O rim não tava funcionando e cansado que o maluco tava. Que isso? Você vê aquela Gabi Garcia? Eu vou achar o link, o Neto, da luta deles no YouTube que tem pra ver, cara. Foi horrível. O segundo round é ridículo. Ridículo. Briga de vovô. Pensa 2 caras do meu tamanho assim, Neto. Mas só que sem saúde. Do meu tamanho. Um escorado no outro, assim, porque não aguenta lutar. Jesus, amado. Não, ia ter uma luta da Gabi Garcia com a Gabi Garcia, uma jovem lutadora, acho que nem 30 anos, com uma mulher de 52. A Gabi Garcia com mais de 100 quilos e a mulher com menos de 70, com menos de 80 quilos. A mulher deu um couro nela? Não, a luta não teve, foi cancelada. Porque essa porque ela não... A Gabi Garcia não conseguiu baixar o peso. Mínimo. Não conseguiu baixar o peso. Ela tinha que estar em 100 quilos. Ela tava 12 quilos acima do peso. E a mulher, o cabelo branco. Coisa. Tá tipo... Não, lá no Japão. Pô. É macrobiótico, caramba. Dá pelo menos umas 30 libras, não dá não? 12 quilos? Caraca. Porra. Então... Agora, bom, vamos lá, gente, vamos lá. Vamos escutar. Galera, a gente vai... O que foi? Tá escutado no que, gente?
Não, eu mandei um negócio aqui, Floyd. Tá. Eu não vou pôr isso aqui ao vivo, hein? Pelo amor de Deus, vocês querem me queimar o Spreaker, ó. Ainda tem o Mogli, o Bamondes aí pra gente ter que falar de basquete, cara. Pelo amor de Deus. Tem mais uma moça que vai estrear, ó. Vamos lá. Olha Mackenzie que Deer, gata menina, cara. É, brasileira. Em camp para estreia no UFC, Mackenzie Dern confessa a ficha ainda não caiu. E é uma puta lutadora. Eu não sei se é uma lutadora... Não, é massacra não, é massacra. É luta pra massacrar. Depois vocês procurem aí como é que é o nome da gata. Mackenzie Dern. Mackenzie Dern. É brasileira. Cara, sem comentário. Ela é linda. Vamos tocar o barco. Então, expectativas para esse UFC de St. Louis. Vamos encerrar essa desgraça, pelo amor de Deus, cara. Semana que vem tem o Miotic. Pelo amor de Deus, cara. Hoje tá foda, cara. Tá nervoso, Neto? Não, que zica do pântano. Você não quer falar de reforma da Previdência, que é mais tranquilo? Pronto, tá mais tranquilo mesmo, ó. Dia 14 de janeiro de 2018, St. Louis, Estados Unidos, UFC Fight Night. Pronto. Qual a expectativa? Vamos para luta principal. Então, pelo que o pessoal tá falando, Belfort não é páreo pro Riot Hall. Meio difícil. Então, beleza. E o Jeremy Stephens? Eu acho que o Belfort bate no Riot Hall. Aí, ó. Não, vamos torcer pra acontecer, mas... Ganhou uma. Não, mas quando ele pega também pra derrubar também... O Belfort ganha. E eu acho que você tem todo o direito de estar errado. Pode me cobrar que na semana que vem vocês vão ver. Gostei dessa, tem todo o direito de estar errado, é ótimo. Não vai. Não é lógico isso. Ó, Valdo, fala, Valdão. Se o Belfort Não, calma aí, vem cá. Peraí, fala, Valdão, peraí, gente, peraí. Vai poder usar o Estatuto do Idoso? Porque aí, o Valdo vai estar com aquele andador. Se o Belfort ganhar a luta ele vai ganhar por nocaute com menos de 1 minuto e meio de luta. Fala, Valdão, peraí. Só se ele explodir. Peraí, o Valdão tá tentando falar lá, gente. Dele vai chegar. Peraí, gente. Fala, Valdo. O Belfort vai ser nocauteado. Isso é 1 minuto mesmo, você falou, mas ele vai ser nocauteado em mais luta. Semana que vem eu vou usar, hein? Ó, tá gravado, Léo, tá gravado. Senhores, então vamos partir... Ô, Neto. Oi. Neto, só um negócio. O pessoal falou que não tem lógica, mas também não tinha lógica a Holly Holm ganhar da Ronda Rousey. E não tinha lógica a Amanda Nunes ganhar da Ronda Rousey. A Holly Holm com a Ronda tinha, Leozão. Não, Amanda a Ronda tava acabada. Ela é multicampeã em vários outros esportes. Mas ninguém esperava que a Holly Holm ia ganhar da Ronda. Não, a questão que a Ronda tá vindo de trocentas vitórias, ela nunca tinha perdido. Olha, todo mundo é igual. O Danilo é um filho da mãe, porque ele tá começou a mandar foto lá no grupo do NetoCast da Mackenzie Dern mostrando seus atributos. Cara, Danilo, vai pentear macaco, rapaz, tá bom? Você entra aqui, ou você para... Ah lá, exatamente, pô. Pelo amor de Deus, cara. Olha lá, pronto, agora chegou o Petros. Você não fala de basquete hoje, né? Não, vamos tocar o barco. Cara, eu preciso falar de basquete, vamos embora. O Petros pode convidar. Isso, o Petros tá aí, mas o Petros... Não, é verdade, vou mandar pro Petros, que olha só. O Petros tem que aparecer, Petros, pronto, vou chamar o Petros aqui, porque nós estamos falando de basquete a partir deste momento, porque aqui não é uma... Como é que é? Nós não temos uma democracia, aqui é uma ditadura. Vai ser assim agora. Uma ditadura. Vamos falar de basquete, porque eu preciso aproveitar a presença de quem quase não participa. Toca o barco, Nogueira, manda bala. Nogueira é um nome que é fictício, sabe? Aleatório. Tá bom. Vambora. Mogli, você quer começar falando da votação do All-Star? O que você... Pode ser a votação do All-Star, que já tá acabando, né? Estamos nos últimos dias, né? Na semana, última semana. No All-Star, cara. Espera aí, deixa eu fazer isso. Olha lá. Putz, os caras não se entendem. Não, mas vocês estão rindo, mas tem muita gente que faz isso mesmo, que bota o time inteiro pra poder tentar. Não resolve nada, né? Mas... Passei o link. Não resolve nada. Eu acabei de fazer a minha votação Você sempre vota 5 jogadores de cada conferência. Então, você tem que escolher dois armadores e o frontline. E 3 de frontline. Você tem o frontline e o backline. 3 de frontline e 2 de backline. Agora 3 frontline e 2 de backline. Isso mesmo.
Eles estão chamando esse ano de front court guard. Né? Não, na verdade é o inverso. Na verdade você tem 2 de frontline e 3 de backline. Porque antigamente você escolhia por posição. Sim. Então você tinha as 5 posições. Só que a NBA ela já está mudando há um tempo. Hoje em dia ninguém tem uma posição definida. Então notou-se que você tinha muito... É porque a NBA passou nos últimos 10, 15 anos sofreu uma carência muito grande de pivô. Então você tinha muito pouca votação para isso. E tinha gente que recebia voto para jogar como pivô no All-Star Game sem ser pivô. Então, o que você faz? Você abre o leque de opções e deixa mais fácil a galera decidir. O que é mega estranho, porque hoje em dia você já tem alguns pivôs razoáveis, assim, uma quantidade... Não é uma quantidade que você diga, nossa, que maravilha. Mas você tem uma quantidade e você pode ter... Por exemplo, 3 pivôs num time, ao invés de você ter ala e um ala armador para fortalecer o garrafão. Mas é aquele lance. O All-Star Game, ele não é, pelo menos o voto popular, ele não é ele é um concurso de popularidade, na verdade. Desde o Yao Ming, que a gente tem essa certeza de que é um concurso de popularidade. Porque Yao Ming... O que acontece? O Yao Ming, ele com certeza é um dos grandes jogadores que jogaram na NBA, só que ele conseguiu ser eleito muitas vezes estando lesionado. Por quê? Porque você pega um país inteiro, que é a China, e bota pra votar nele. Pura e simplesmente. Vai, toca o barco. Tanto que mudaram a lei, né? Tanto que mudaram a regra de... Aqui, eu votei num maluco que chama Dwayne Bacon, só pela zoeira. Só porque ele é bacon. E o Bacon nunca pode faltar, né? É verdade. Eu não sei se ele joga bem, se ele joga mal, mas eu votei nele. Leozão, eu aqui, até comentando o que o Mogli falou, por exemplo, ano passado eu não votei em pivô. Esse ano eu coloquei o Embiid. O Embiid tem uma postura mais próxima do pivô a maior parte do tempo. Do lado do leste. Que isso, cara, você não... Ah, tá. Você tá falando do leste, né? Sim, exato. Vamos lá. Mas ano passado tinha o Dwight Howard, mas o Dwight Howard também, putz, é um jogador que voltou a jogar direito essa temporada. Eu sei, eu também fiquei em dúvida. Mas então a gente teve a votação aqui dos All-Stars que estão terminando. A gente chegou já basicamente a gente está no meio da temporada, né? Na maior parte dos times. A gente está se encaminhando, tipo, a gente está para aquele melhor momento, o melhor momento do campeonato para quem gosta de NBA se chama Carnaval. Por quê? Porque é justamente, geralmente o All-Star Game, o All-Star Weekend, na verdade, ele acontece na semana de Carnaval. Então, se você não é uma pessoa muito de folia, o que você faz? Você fica no final de semana em casa vendo o All-Star Game, o All-Star Weekend, na verdade. E uma coisa que é legal, só comentando, né? Basicamente acontece nos 3/4 de final da temporada regular. Ou seja, rodou 3/4 da temporada regular, faz-se o All-Star Game, depois roda-se os jogos restantes. O que é interessante a gente colocar aqui, tá acabando a NFL acaba agora no final no 1º de fevereiro, se eu não me engano, que roda o último jogo, que é o Super Bowl. E aí o que acontece? Logo em seguida, meio que a NBA fala, galera, tô aqui. E o All-Star Game meio que, para a grande mídia, agora, quando acaba o futebol americano nos Estados Unidos, a grande mídia toma gosto de acompanhar mais firmemente a NBA a partir do All-Star Game. Então, meio que ele é um divisor de águas também nisso. É porque os esportes americanos, um esquenta o outro, né? Então, enquanto você está no final de um campeonato, o outro já está rolando, e aí, quando esse acaba, o outro já está pegando no ritmo. Tanto é que eu, por exemplo, não dou nenhuma certeza dos times que estão ganhando, se eles vão continuar ganhando. Igual, por exemplo, o Cleveland Cavaliers. Apesar dele ter uma defesa ruim pra caramba,
e eu atualmente achar que eles não têm condições de ganhar o título, eu não posso dizer que isso vai acontecer, porque antes do All-Star Game o time é um, pós o All-Star Game o time é outro. O time que tá ganhando passa a perder pra caramba, o time que tá perdendo pra caramba passa a ganhar muito. É uma mudança muito drástica, assim, de postura. Parece que é tipo... os times cansaram, os times ligaram a chavinha de agora vai, e as coisas começam a andar. Senhores, só aproveitando aqui, ó, só um minutinho, Mogli. Aproveitando aqui que acabou de entrar aqui o nosso amigo diretamente, nosso correspondente do Japão, Dan Endo. E aí? Aê, caramba! De excesso de peso aí, cara. Pô, fica aí. Cara, vocês ficam aí. Ó, pronto, mais um aqui, peraí. Petros Davi, diretamente do Pará. Diretamente do Pará. Aí, agora vai ter basquete em peso aqui hoje, cara. Agora sim. Agora o bicho pega. Coisa interessante que tá agora, porque o All-Star Game ele também determina a semana pós o jogo, o All-Star Game, é a semana de troca, né? Então todas as trocas elas vão acontecer. Eu acho que é até 4 dias depois do All-Star Game. Depois disso, não tem mais troca. Então, essa temporada teve muita troca na pré-temporada, antes do campeonato começar. Agora, você tá muito, muito assim, tipo... Eu não me lembro nenhuma de... Agora, se você me perguntar de alguma troca que rolou durante o campeonato, eu não me lembro de nenhuma. Mas existe, por exemplo, o meu Utah Jazz tá de olho no Mirotic do Chicago Bulls. Tira o olho, cara. É o único cara que presta primeiro, né? O cara não tá afim ele já não tá afim mais de jogar lá. E ele tem a cláusula de barreira no contrato dele. Então, é aquele lance. Ele já falou que tá afim de ir pro Jazz. O Bulls quer o Favors, né? Que é um... Ele é um ala pivô e mais uma escolha de primeira rodada do draft. Só que, sei lá, eu acho que o Jazz não vai ceder essa... Eu acho que é muito pra ele. Né? E não só eu, mas outras pessoas. Troca, cara. Fala, Petros. Eu acho que o Bulls não vai nem ceder essa troca. Eu sei que o Mirotic já tá querendo rasgar de lá, mas será que ele vai mesmo? O Mirotic é aquele que tomou um murro na cara? Ou que deu uma murreta na fuça? É ele mesmo. O motivo dele querer sair do Chicago Bulls. Mas olha só, você tem que entender o seguinte, gente. O Valdão quer falar porque saiu o gol do Corinthians, né, Valdão? Ô, Valdão, hoje, ó, Valdão, deixa eu explicar pra você. É a segunda vez que o Valdão tá participando aqui, meu sogro, pra quem não conhece. Então você respeita, senão dá essa porrada em todo mundo, que aqui é ditadura, mano. Seguinte, aqui não tem democracia. Então o que acontece? Valdo, hoje o basquete aqui, cara, tem os mais fanáticos de basquete, nós temos aqui o Mogli, o Petros. O Mogli tá no Rio de Janeiro, o Petros tá no Pará. O Bamones, que também curte pra caramba. O Floyd, quem mais que é apaixonado por basquete aí, cara? Eu já ganhei medalha de campeonato de basquete. Não, mas a gente é não, cara. A gente esquece. Mas eu tinha impulsão. A gente tinha que trabalhar no Games of Thrones e acabou. Mas eu tinha impulsão. Eu tinha impulsão, bicho. Você era amador do eu assisto, mas só assisto Cleveland. Pronto, aí. Eu achava que eu gostava de basquete, mas aí eu conheci o Mogli, o Bamontes e o cara, hoje nós temos aqui, nós temos a supremacia, olha só. Mano, os caras não param. Primeiro o NetoCast que tá a supremacia, o néctar do basquete tá aqui hoje, cara. Então hoje tem que deixar esses caboclos aí chegar à vontade, porque a gente não tem hora mesmo, E eu posso falar uma parada, Floyd, o seguinte, essa temporada eu tô acompanhando quase nada. Eu já fui mais eu tentei acompanhar.
Eu peguei até o aplicativo da NBA que eu citei no começo, cara. Eu peguei o tempo livre dele e falei, se eu assistir 3 jogos, eu contrato o ano inteiro. Eu não consegui parar pra assistir nenhum. Eu falei, cara, eu só vou gastar dinheiro. Não dá tempo, cara. Petros, bate o pau na mesa aí agora. Aê. Agora que eu tô sem faculdade, tô podendo ficar em casa, eu tô assistindo alguns jogos, cara. Eu vi o jogo do Cavaliers contra o... que jogou... acho que foi anteontem, um jogo que tomou de 50 pontos, quase 28 pontos, cara. Foi feio o negócio. Ô Petros, a Conferência Oeste, os jogos acabam pra você que horas aí? Acaba 2 horas da manhã. Não, na verdade uma hora da manhã, porque não tem horário de verão. Então, porque aqui acaba quase 2, cara, os jogos da Conferência Oeste pra gente. Aí pra acordar 6 horas no dia seguinte não dá certo. É difícil. Verdade. Então, mas eu vou te falar. A Leste ainda dá pra acompanhar, que acaba lá por volta de 11 horas, meia-noite. Os jogos da Oeste é muito difícil, cara. Mas eu vou te falar, já teve um ano que eu era assim, tipo, eu assistia, era 2, 3, e aí ia dormir 2 horas da manhã, quando eu dava 6 horas da manhã eu já tava saindo de casa pra relação. Só que, pô, hoje em dia eu já não aguento mais não. Hoje em dia eu não tenho... A gente já é mais jovem, né? Não dá, não. É jovem ainda. Isso é Chaves, pô. Valia a pena, né? Como, Leozão? Fala, Se o Léo. jogo fosse bom, ainda valia a pena, né? Não, cara, o pior que os jogos são bons, cara. Alguns jogos, isso que é pior. Cara, o problema é que é o seguinte, eu ouvi uma vez na galera do HAL, o Mogli falando que ele gosta até mais do esporte do que do próprio time dele. Tanto que ele não assiste só jogos do Jazz. A mesma coisa eu, cara. Eu acho que eu vi um jogo do Bulls na temporada. E tá passando o jogo, cara. A gente vê muito do Cleveland, porque tem o LeBron, e aí vende, né? Vamos pôr o LeBron é o Corinthians do Brasil. Spurs. Mas é normal isso, gente. Quando você gosta do esporte... Cara, é o que vende aqui, cara. O Floyd, basta dizer, cara, eu também sou Costa Oeste, mas, por exemplo, eu tô assistindo vários jogos da Costa Leste, assisti jogo do Celtics. O Celtics, por acaso, calhando de ser um horário bom pra eu assistir. Tô assistindo, acho que 4 ou 5 já assisti esse ano. Cara, e gosto, é aquela história. O negócio você gosta do esporte, você assiste. Isso. É diferente um pouco do brasileiro em geral, que ele só assiste o jogo do time dele, né? No caso de futebol, o soccer, né? O futebol brasileiro. Mas, cara, galera, em outros esportes acaba assistindo outras coisas. Sim, claro. Mas ainda tá melhor que o Japão. Até futebol, Leozão. O Leozão é um fã de futebol. Você assiste só jogo do seu Palmeiras, Leozão? Olha lá. Não, porque eu tenho... Não, mas eu sou um pouquinho diferente, porque eu assisti os jogos, porque senão eu não faço meu programa de rádio, né? Exatamente. Não, mas mesmo assim, cara, você provavelmente entrou até no programa de rádio por gostar muito do esporte. Não, agora, sim, entendeu o que você disse? Eu sempre assistia jogo da Oceania, velho. Não tinha nem arquibancada no campo, era um barranco do lado do campo. Era jogo de várzea? Jogo de várzea? Jogo de várzea. Canguru lá no... Metade do time era composto de cangurus e wallabies. Cara, mas eu acho que é o seguinte, a gente que gosta de um outro esporte que não o futebol, a gente é tão obrigado a assistir qualquer merda que aparece do outro esporte que a gente gosta, que a gente assiste. Tá passando, porra, não é do meu time, foda-se, eu tenho que assistir porque senão eu não vou ver isso. E aí você acaba assistindo tudo. Você tá falando isso, você não mora no Japão, cara. Aqui o pessoal passa rugby, beisebol, sumô. Nossa, sumô, cara. Só umas coisas legais pra caralho, cara. Dan, agora tem uma curiosidade. Tá contratando lutador de sumô aí? Se tiver contratando, eu vou, hein? Eu não vou porque, né? O Petros não dá nem pro... Eu empresto uns 20 quilos pra você e ainda eu fico gordo. Eu e o Léo, cara, se juntar os dois, dá pra criar um satélite artificial na Terra. Cara, se juntar os dois, o elevador não sobe, irmão. Não, vocês têm gravidade. O Caterpillar, né? O Caterpillar, né? Às vezes era mandar cinema pro torso, pô.
Como é que é, Valdão? Pessoal, vocês já assistiram aquele jogo chamado Pit Fighter, que é um jogo... Peraí, como é que é, Valdão? Como é que é? Em vez de levar o subir com ele, vai direto pro poço. MP Mola do Poço. Mas eu me sinto um atleta com esse peso, sabendo que o Shaquille O'Neal jogava com um peso muito parecido com o meu. Então... Gente do céu. Mas o Shaquille O'Neal não precisava nem pular pra chegar na cesta, Leozão. Mas eu não preciso também porque eu não aguento. Não, lutador de sumô aqui, Léo, eles têm no mínimo 150 quilos, cara, pra você ter uma ideia. Eu tô com 150 quilos. Você é um lutador de sumô magro, Leozão. Mas eu tô com peso. Quem diria que a gente ia falar de sumô no Neto? Não, pelo amor de Deus, cara, olha, hoje, olha. Louco do Campeonato Mundial de Sumô. Galera, olha, é o seguinte, nós já estamos com 90... E o melhor, não é por falta de assunto. Não, o Mogli, você é um cataclisma de assunto, cara. Olha, na boa, o Mogli... Caos, cara. Pelo amor de Deus, ó. Estamos com 96 minutos aqui. É o seguinte, eu vou fazer o seguinte. É o momento da gente se despedir aqui. E a gente vai continuar aqui trocando uma ideia pra gente continuar nessa brincadeira pra terminar nosso vinho, nossa cervejinha, nossa água, que seja. Mas eu tenho que terminar o NetoCast Esporte, porque já estamos chegando em 96 minutos. Alguém dá um tiro no Bamontes, por favor, cara. Pera, eu não vou encerrar o NetoCast assim. Que o Bamontes tá mostrando a raba na câmera. Mentira. Alguém dá um tiro no Bamontes, pelo amor de Deus, senhores. Pelo amor de Deus. Senhores, então é isso, ó. Muito obrigado pela... a mulher dele quando a gente precisa que ela chame ele pra fazer alguma coisa. Tipo, hoje, tipo, é o primeiro programa que o host perde mesmo. Ó, o host é ditador, hein? Ô, gente, encerrando. Obrigado pela presença de todos e vamos continuar aqui. Fiquem aí no Hangout que a gente continua a prosa aí. Um abraço, obrigado por todos pela presença aí. Até o próximo NetoCast Esportes ao vivo. Fomos!